vamos então encerrar o nosso Muito Barulho por Nada, com a análise do ato quinto, e depois conversar sobre o fechamento dessa leitura, dessa comédia, mais uma comédia bem divertida, que mesmo não sendo considerada dos principais, nos trouxe muitas alegrias. Eu adorei essa leitura. Tati, o que tu achou? Quais são as suas considerações? Ah, eu gostei muito. Eu me apaixonei pelo casal, achei um casal bem interessante ali. Não o casal principal, né? O casal paralelo ali, que na verdade são os que fazem da peça uma quase tragédia e uma comédia, e um final feliz, né? Afinal de contas, estamos falando de comédia. A gente ainda vai ler uma outra comédia ainda nesse semestre, com uma personagem feminina também bem forte, né, que é As You Like It, As né? you like it. E então eu tô assim esperando para fazer talvez aí uma comparação, porque eu já sei que eu acho que o seu querido Harold Bloom faz uma crítica ao Muito Barulho por Nada e ele favorece o As You Like It, né? É. É que As You Like It tem um trecho muito bonito que vale a peça, assim. Aquele All the World is a Stage e Uhum. tal, que é um resumão da vida. Mas eu acho que cada peça tem a sua beleza, né? Eu sou fã de Sonho de uma Noite de Verão, adoro, amo aquela peça. Mas é que assim, pô, é Shakespeare, né? Não tem. Tipo, eu daria até. Essa semana alguém botou um comentário no Goodreads, tá, mas teu 5 aí é 5 verdadeiro ou é 5 da Malu, porque eu dou 5 pra tudo, né? Shakespeare, assim, eu daria 5 pra tudo. Mas se tu for colocar numa escala, escala Shakespeare, como eu gosto mais de muito barulho, como eu gosto mais de Sonhos de uma Noite de Verão, eu botaria 4,9, sabe? Uhum, sim. Mas, pá, é incrível, assim, essa construção do personagem. Esse casal é maravilhoso e eles chegam no final com todo aquele ritmo, né? Uhum. Agora a gente vai falar, depois a gente pode falar melhor, porque agora a gente vai falar cena por cena, mas eles não perdem aquela sagacidade que caracteriza os diálogos deles desde daquela parte que eles mais se implicavam, a durante, quando eles assumem que se gostam, Uhum. até quando eles têm o seu final feliz, né? Sim. Não fica aquela coisa assim, ah, não, agora vamos ser todo mundo comportadinho. Não, você me conheceu assim, eu sou assim, a gente É, é assim, e a gente é super feliz assim. é. E o diálogo, assim, ele mantém a forma É, por, engraçada é e até é por isso que eu de pensei opção, né? assim, eles são um casal real, porque Exato, exato. eles no começo, antes de serem um casal, tinha aquelas intrigas e depois que eles são um casal, continuam do mesmo jeito, eles não mudam, né? Então não tem aquele negócio. Exato, exato. Eles evoluem sem mudar o que é que realmente o que fez eles se apaixonarem, né? Uhum, E que é a coisa assim, aquela coisa assim, como é que chama? O David Copperfield falava, aquela coisa das almas, sim, as almas serem tem mesmos parecidas, propósitos, né? É, né? mesmos propósitos, né? Então, eles são gente boa pra caramba, são debochados, mas eles evoluem de uma implicância para um amor, Uhum, né? sim. E um amor que me parece vai ser bem felizes para sempre mesmo. Sabe o que me veio na cabeça, assim, tipo, o casal real é a Beatriz com o Benedito e o casal do Instagram ou das redes aí, aquele casal perfeito era o Cláudio e a Aero, a Hero. E, Aham. ou seja, né, aquele negócio perfeitinho, não sei o quê, quase virou uma tragédia e o real que tá ali continua firme e Continua forte, do mesmo jeito que do estava, mesmo jeito que tava, e firme é e isso. forte, né? Agora vamos entrar no ato 5, né? Cena um. Saímos da igreja, da rua e tal, e voltamos para casa do Leonardo, onde tudo Onde acontece. tudo acontece. E aí tá o Leonato, começa, né, com ele, o irmão dele, o mano Antônio, Uhum, e Antônio tentando dizer para ele, né, que ele seja sensato, que ele pare de sofrer tanto, etc e tal. E ele já basta de conselhos por obséquio, uhum, eles roçam meus ouvidos simplesmente como a água faz no crivo. Não me dê mais conselhos. Seja apenas consolador que o ouvido me deleite quem motivos tiver como eu de dores. Aquela coisa, né? Às vezes as pessoas querem,
fica feliz, querem ser positivos e tal, e tu não tá, tu quer chorar, gente, só quer um ombro amigo pra chorar, né? Sim. Não quer, acho que o Antônio tá, a fala dele é maravilhosa, que Uhum. ele tá com razão, a gente tem que sair da tristeza, mas o Leonardo tá no momento, quero chorar, me deixa em paz. Sim. Deixa eu chorar em paz, né? Deixa eu chorar. E aí Deixa eu entra reclamar da vida. entra o Dom Pedro com o Cláudio, né? E É, aí os eles vão conversar. insuportáveis. É, aí eu até coloquei babaca esse Cláudio. Realmente, assim, achei insuportável. É, porque ali pro pai, né? Ele já fez toda aquela cena no casamento com a Hero, detonou ela, né? É, fez um showzinho, né? Vamos Fez, combinar que ele fez um showzinho super fez um desnecessário showzinho. ali, detonando a guria. Sim. E aí ele, não bastando isso, ele vai lá e pro Leonato ainda descasca lá e fala que não sei o que, se acha e fica falando que ela que é a vilã da história, não sei o que, né? Exato. E aí o Leonardo resolve que vai pra faca com ele. Vai pra faca, não, vai pra espada com ele. É. E o Antônio diz, não, cara, calma, mano, deixa então eu que faço isso. Deixa Uhum. eu que. Eu vou ir matar esse. E não querem matar um, querem Quer matar os matar os dois. Que dois, é. fazem com razão, né? Porque o Dom Pedro tá. Dom Pedro caiu muito no meu conceito. Sim, com certeza, né? É aquele negócio do clube do Bolinha, né? Ele se juntou com o Cláudio ali, Uhum, agora vamos proteger o pobre do Cláudio que foi enganado. exato, O não, olha. famoso Cupido ali, aí resolveu mostrar o seu lado diabinho ali. É, aí chega o Benedito aqui, o Benedict também, para conversar, né? Para colocar lenha na fogueira aqui, para conversar com eles. Também querendo chamar eles pra briga. É, mas eu gosto que daí ele fala, tem uma fala separado para o Cláudio que fala que ele é um vilão, né? Então, ou seja, ele tá lá, ele tá tentando defender a Hero, né? O É. Benedito aí. Porque a gente acabou, né, a cena anterior, ela pedindo para ele, a ela, Beatriz, né, Uhum, pedindo pro Benedito chamar eles para um duelo, né? E aí o Benedito vai lá bem certo e eles começam a entrar nessa, mas tu, começa a entrar, por que tá com essa cara? E começa aquelas gozações deles de sempre, as uhum, brincadeiras, ou seja, a guria tá lá morta, sim, teoricamente, e eles lá de palhaçada. E aí o Benedito, não, tu é um crápula, eu não tô brincando, né? sim, uhum. Ele é bem estúpido, né, o Cláudio? Uhum. Sim, fiquei assim, desde a cena ali do casamento até agora, assim, ele mesmo revivendo, assim, falando, e mesmo depois que falam que ela morreu e tal, ele continua aquela postura dele, né? De que assim, É, tipo, o problema não é meu, não fui eu que fiz nada é, errado, né? eu matei ela, mas não, ela tipo, assim, mereceu, que É, isso, né? sim, E não respeitou nem a dor do pai. Eu tô de uhum, cara com o Cláudio. Já tinha achado ele um boy lixo desde que ele fez o showzinho, né? sim, uhum, Aí ele ainda desrespeitou o pai agora dela. E agora ele acha que o cara tá de brincadeira, né? Ele fica toda hora levando pra outro lado. fica, exatamente. E então a gente tá nesse imbróglio aí, né? Aí eles começam aí eles querem trazer a piadinha e começam com aquelas trocadilhos dele. O seu espírito é grande. Não, ele é fino, ele é Aham, pequeno. Tá, deu, chega de quinta série por hoje. A sim. gente tá falando sério aqui. A guria morreu e eles estão ali com aquelas papinho quinta série deles. É. Aí dá mais raiva ainda porque chegam lá os vigias, né, antes lá para contar o que aconteceu, né? Eles fizeram lá um Exato. interrogatório. Querem valorizar o trabalho deles, afinal de contas, né? É, Nada mais natural. aham. Mas aí, esse é o alívio cômico dentro da própria, é, da própria comédia, né? São os caras lá fazendo interrogatório e tudo, porque eles não falam nada com nada, né? São, Exato, tão, exato. tão totalmente doidão ali. Mas é engraçado, e depois, quando a gente ou imagina ou assiste uma adaptação, fica mais engraçado ainda, né? Fica mais Toda essa engraçado ainda, confusão. né? Fica bem É. engraçada.
Eu tô lendo numa tradução que é Dogberry mesmo, sabe? É Ah, tá. Verges Dogberry. Então Mas tá. na tradução, eu anotei aqui, na tradução da LPN, é cornizo e vinagrão. Ah, é o vinagrão, exatamente. É o vinagrão. Aham, São os únicos que têm, assim, muita diferença dos nomes, mas sim. é o cornizo e o vinagrão. Uhum. São alívio cômico dentro do alívio cômico. É, aí eles contam, né, o que aconteceu. Exato. E aí contam como eles estavam errados, aí finalmente daí volta o Leonato e o Antônio, e aí ele vai pedir desculpas, mas mesmo assim é uma desculpa, assim, né? Não é Hum. ele não chora, né? Porque Aí já. eu anotei aqui que o Cláudio fala, Sweet hero, now thy image doth appear in the hair semblance that I loved it first. Ou seja, ele tá falando agora que eu fiquei sabendo, a sua imagem me aparece como aquela que eu amei né, primeiro. Ah, babaca, É, que raiva que me deu dele, porque aí exato. ele simplesmente, né? Tudo bem, ele podia estar nervoso ali, mas Se ela traiu, eu tinha direito de te matar, que isso, né? e aí ele ficou mantendo aquela postura dele até saber que foi que ele estava errado, e aí ele fica todo melindroso ali porque ele cometeu um erro, né? E ele vai, aí ele pede desculpas e tal, e daí diz que promete que vai voltar no outro dia, porque antes eles estavam saindo correndo, né? Uhum, Aproveitaram a casa e a hospitalidade enquanto podiam. Aí depois que a filha morre, eles nem para consolar o pai, que ficou do lado deles, e não ficou do lado da filha, diga-se de passagem. Não, eles queriam sair correndo. Mas aí é, quando eles ficaram sabendo que eles que erraram, então tá, nós vamos voltar aqui e tal, blá, 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 sim. né? Então, Hum, e aí então o Cláudio pede pro Leonato para falar o que que ele pode fazer para ser perdoado, né? O que ele pode fazer. uhum. É, e o Leonato fala que trazer a vida da filha de volta ele não pode, que era o que ele mais queria, né? Mas que ele pode sim escrever ir lá onde ela foi enterrada, né? Que até então ninguém fala ali que ela não morreu, e escrever alguma coisa para mostrar que ela sofreu uma injúria, né? Que não foi culpa dela, que ela morreu em vão, assim, ela morreu sem culpa, né? Exato, para reabilitar a imagem A dela, imagem dela. E né? pede E para ele se casar com quem? com a prima Com a dela, prima dela, que é a que seria imagem e que é da. igual É a imagem igual, dela. é. Não, e principalmente que como ela é a filha do Antônio, a herança vai toda para ela, né? Isso, Tipo, exatamente. igual ele já ia casar também com a Hiro porque ela tinha uma bela de uma herança, né? Uhum, Então, a isso. herança que a Hiro não tem. Pô, que tipo de castigo é esse, né? Casa Uhum, com a prima que é parecida com ela e vai herdar tudo também. sim. Ah, eu queria que ele fosse pro calabouço. Eu queria a cabeça dele rolando. E eu achei engraçado que, assim, isso aí ele chama de revenge, né? Da vingança dele, que ele fala. O É. Leonato, né? Ele fala assim: Give her Ah, the right you should have given her cousin, né? Que é a Hero que morreu, ou seja, de casar com ela. And so dies my revenge. Então, aí morre a minha ah, vingança, ou seja, não tá preciso mais fazer completado. vingança porque tu É, já. Ah, para! sim. Ah, isso aí me incomodou. Eu realmente fiquei incomodada com o personagem Cláudio. Achei ele muito, assim, é, achei bem estúpido, né, da parte dele. Toda Boy, essa boy lixo, boy boy lixo, lixo, dizendo. marido. Marilda, é esse É cara, esse né? aí. E isso tudo Ah, acontece na cena um, né? Agora a gente vai para entrando na cena 2. Tá no jardim do Leonardo, é, o Benedito com a Margarete. pedindo que ela chame a Beatriz, né? Aham, sim. Faz uma tentativa de poema, né? Aham, faz. E aí, quando ela entra, eu acho muito fofo que ele fala: quais das minhas más qualidades tu te apaixonou primeiro? Uhum, Isso que sim. eu digo, eles mantêm aquele diálogo engraçado deles, assim, É. né? Aham. Bonitinho, né? É genial, os diálogos dos dois são ótimos. Ele fala, But for which of my good parts did you first suffer love for me? É muito bonitinho. E ela se apaixonou pelo conjunto da obra, né? Uhum, sim. Aí tem essa cena 2 é só praticamente essa conversa com eles, né? Mas antes de eles saírem, ela pergunta pra ele: tu não quer ouvir as novidades, né? Aham.
E ele, quero viver em teu coração, morrer nesses lábios e ser sepultado em teus olhos. Olha a Sim. declaração dele pra É, Beatriz, que amor. é verdade. Além disso, irei contigo até a casa dos teus tios pra saber da treta, É, né? sim. Além da declaração, né? Uhum. Aí vão lá pra saber da treta, né? Saber o que aconteceu, né? Chega lá, Só que estão. aí Fala. corta, antes a gente para no interior de uma igreja, Uhum. Dom Pedro, Cláudio e o Secto, Uhum. e vão até o monumento, né? Que seria o monumento de Leonato, eu acho que é o túmulo que ele construiu dentro da igreja para Isso. supostamente a Iro tá ali, né? Uhum. Aí ele faz uma canção para ela, né? Dizendo que ela foi que vai reabilitando a imagem dela, né? Ele Sim. fez um short para Um colocar short pra. no Sim. YouTube, reabilitando para quem cancelou ela, descancelar ela, né? Uhum. E Faz essa canção. é uma canção bonitinha ali. Mas nada mais bonito do que as falas entre o Benedito e a Beatriz, né? É. Então Ai, é bem curtinha essa cena, só para ele fazer o short dele, né? é. Para reabilitar ela perante a sociedade. Uhum. E aí a gente volta para um quarto em casa de Leonato. Isso. E aí nós E temos aí os o personagens pro núcleo. casamento, né? Daí a gente tem primeiro tá o núcleo da família do Leonato, né? Ele, o Uhum. irmão, Benedito, Beatriz, Margarida, o Frei, né? E a Hiro. Isso. E aí o monge fala, né? Aquela famosa frase: Eu não te disse? Sim. Eu não falei? Eu falei que ela era inocente. É. É. E o Mas Leonardo. E o o- Leonardo defende o Cláudio, ó. Inocente também os dois estavam, Cláudio e o príncipe, vítimas do embuste. sim, exatamente. Coitadinho. É. Ah, Aham. Ele pede, né? O Leonato pede para que ela entre mascarada, né? Sim, sem é. mostrar o rosto. E para realmente fazer tipo uma surpresa, falar assim, ah, tá aqui a prima, né? A filha do Antônio, não sei o quê. Aí na hora revela que ela é a Hero, né? Na verdade, não é a prima, né? E aí ela sai, né? E entra o príncipe, o Dom Pedro e o Cláudio. Uhum. E aí acontece que aquilo, né? Tá, tá, tá. Aí o Cláudio fala que casaria com qualquer uma, com não sei o que, não sei o que. Antes o Benedito fala Ah, que então ele fala que quer casar com a quer Beatriz, casar né? também, É, né? exatamente, foi antes. O Leonato pergunta para ele qual é o seu desejo, né? Aí ele fala que But for my will is your good will. Daí ele fala que ele quer o desejo dele é se casar, né? Já vamos fazer Aquele, casamento duplo. o solteirão que não queria casar com ninguém está super apaixonado, querendo se casar. É. E aí já sabe, então tá, tu vai casar com a desconhecida e tu vai casar com a Beatriz e vamos ser Uhum, todos felizes para sempre. sim. Aí o Antônio, que seria supostamente o pai Uhum. da noiva, vai lá buscar a noiva, né? E aí entram as duas mascaradas. Uhum. Mascaradas com lenço, alguma coisa assim, né? Sim. E aí o Aí Cláudio fala, Another hero. Que? realmente, Cláudio, pra casar contigo tem que ser uma heroína, porque tu é um chato. Ai, ai. Quase E que. aí ele pede pra tirar o rosto, pra mostrar o rosto, e o Leonato diz, não, vai ter que casar com ela sem saber o rosto. Sim, aham. E aí antes, né, ele fica se amarrando no primeiro casamento, aqui ele Uhum. aceita uma que ele nem viu o rosto, né? Sim, Olha só outro. como mudou o É, Todd. pois é. E E, aí ela se revela. isso. E aí a parte mais bonita de tudo é o Benedito com a Beatriz já brigando de novo. Os dois, né? Aí ele fica, não me amais, não acima do razoável. É. Do not. Do not you love me? O Benedito pergunta, né? Why no? No more than reason. E ela É, pergunta, Do you love me? Aí ele, No, no more than reason. Aí ficam os dois os brigando, dois, né? aí elas, não, não, calma, ele já escreveu até um poema horroroso É, dizendo que ama ela. Ela também, aí a Ira diz, ela também já escreveu, sim. mostra, aqui eu tenho escrito que mostra que ela escreveu toda a paixão dela nesse papel. Aí o Benedito, um milagre, É, nossas mãos conspiram contra sim. nossos corações. Muito bom! É muito legal. Ai.
E temos um final feliz de casamentos. Ai, exato. Ah. E Em resumo, diz o Benedito, uma vez que me resolvi a casar, não dou importância ao que o mundo possa dizer, em contrário a essa resolução. Por isso será inútil gracejares acerca do que eu próprio dizia contra o casamento, sim. porque o homem é uma criatura inconstante. Eis a minha conclusão. Dizem que ladone é mobile? Não! O homem que é mobile É, também, eu sempre digo isso. E aí termina o mensageiro, aí tá, eles querem, vamos dançar, e o mensageiro. Olha, prenderam o Dom o João. Dom João, Dom John. Uhum. Tá, não, tá, vamos pensar nisso depois, vamos Vamos continuar pra festa dançando quando agora. acabar lá. E aí acaba com todos dançando. É, e termina, Ah, né, mais uma comédia feliz. mais uma comédia feliz, mais uma comédia feliz. É. Muito E bom, olha, eu adorei, eu adoro. dizem que a comédia no Shakespeare é só só tem um turning point ali para virar uma tragédia, né? E aqui nessa daqui é quando a Beatriz fala pro Benedito, fala assim, que a Hero desmaia, tudo lá quando o Cláudio acusa no casamento, e ela fala para ele, né? Eles se declaram ali que um ama o outro, e o Benedito fala, o que eu posso fazer por você, né? Aí ela fala, Natal. mata o Cláudio. Então, e aí ele tenta, não, mas não, não. Ela Não, mas, mata o Cláudio. Aí ele fala, tá bom, eu vou lá chamar ele pra um pro duelo, duelo. né? Então, assim, é por um triz que enquanto tá se resolvendo as coisas lá no interrogatório, é por um triz que não vira uma tragédia do Benedito ir lá e matar o Cláudio a tempo, né? Das coisas se resolverem. Exato, exato. Mas aqui é bem mais comédia, assim, como acontece acho, até com um sonho, apesar de sonho abordar mais coisas, é mais comédia mesmo, assim, no sentido que a gente conhece, né? Uhum, sim. Porque a Tempestade, que a gente leu, ela é comédia porque tem final feliz. Porque ela Isso. tem coisas bem mais pesadas, assim, Uhum. digamos assim, né? Mais dramáticas, né? É. Mas eu gostei. E, assim, a gente já falando um pouco das interpretações e tal, a gente já sabe que o Bloom não gosta, né, Malu? Muito dessa peça. Não é das que ele mais Não é gosta. das que ele mais gosta. Que ele E, detestou o filme, que eu adorei. então, é o filme que eu assisti, né? O do Kenneth Branagh com a É, Emma com Thompson. Kenneth Branagh e Emma Demais. Thompson. É demais. É muito É, bonito, gostoso de ver. muito E bonito. acho que a cena uma das cenas mais engraçadas ali, que eu acho é ele escutando quando eles estão falando que a Beatriz gosta dele e ele tá lá escondido com uma cadeira e tal, e ele tá todo atrapalhado, e ele é atrapalhado, né? E cai da cadeira e Ele joga cai da barulho. cadeira, e ele faz assim, ele faz umas caras, tudo que eu acho que, nossa, é muito, vale a pena assistir, Vale, né? Olha, vale. quem não viu, vale a pena. É um filme bonito, leve, a paisagem. Segundo o Bloom, ele fala, né? Ele quer com a paisagem a gente não prestar atenção no texto. Sim, Mas as montagens e interpretações são para a gente ouvir o texto, mas, são, né? Se é, não, lê só o texto, como a gente está fazendo. Bom, enfim, exatamente, aí ele diz que rouba, mas realmente as paisagens são lindas, são. eles são ótimos, o baile é lindo, o baile de máscaras. E além de ser assim, esse filme leve e bonito e os atores maravilhosos, é Shakespeare, né? E agora Sim, que você já leu, sem ser atrapalhado pela paisagem, já tá na hora de ver, pode ver tranquilo pode os ver. filmes, né? Eu só achei engraçado o Keanu Reeves no papel do Dom João, do Dom João. Do vilão. Ele não tem cara, ele não tem. Ele é muito cara de bonzinho, né? Mas ele não tem, como que diz? Acho que até caiu perfeito pro Dom John, porque é aquele cara meio melancólico e assim, que não tem brilho, não tem nada ali nele, né? Ele parece É. seco ali de sentimento e de. Então ele até as falas dele são um cara secão ali, sem É. brilho nenhum. E é um elenco muito bom, Um né? elenco muito Eu, bom. eu adoro aquele Robert Sean Leonard, o guri aquele que fez o Sociedade dos Poetas Ah, sim, Mortos. sim. E Uhum. no Nossa. Sociedade ele faz o É, Puck.
Verdade. Porque eles Ah, estão tá. montando o Eles estão Sonho de uma montando o Noite de teatro. Verão e ele faz o Puck. Eu Uhum. adoro aquele cara, é um fofo. Eu acho que foi bem na época que eu tinha. Eu acho que foi em seguida um filme do outro, assim, já estava Sim. apaixonada por ele. O elenco é muito bom. É E tem muito um que bom. o Denzel Washington também, que eu acho muito bom. Uhum. Sim, Gente, é. falar um pouco sobre esses livros, né? Esse que é o livro, que ele fala mal do filme, mas olha, dos livros que eu leio sobre. Porque agora a gente já tá lendo mais peças, né? A gente já leu o Hamlet, as grandes tragédias e tal. Acho que já. A maioria do pessoal já quer ir atrás de material, esse que é o melhor. Mesmo em inglês, porque em português ele tá muito caro. Uhum. Eu comprei, acabei comprando ano passado, antes de a gente começar aqui, ele em inglês. Dá para ler tranquilo. E tem em português essas aulas sobre Shakespeare, que é da IME, Uhum. do W.H. Auden. E nas lições de literatura também tem. Ah, Do tá. Nabokov tem Uhum. Shakespeare. Mas, sinceramente, assim, se é para ler uma coisa só, e eu acho que a gente tá fazendo tantas leituras, isso aqui vale a pena mesmo em inglês, assim, não é quando eu comprei, eu tava meio sem fé, assim, sabe? Mas ele é tranquilo de ler em inglês. E, Tati, a gente tava falando dos sonetos, né? Lembra que Ah, tem sim, eu esse. lembro, tá aqui comigo. Sim. É, Qual eu só? dei para as meninas. O... Tem quase todos aqui. Então, eu anotei que o inglesinho fala ele faz menção a 3 sonetos do Shakespeare, quem quiser pesquisar, o soneto 20, o 130 e o 116. Ah, tem esses três tem aqui. Então, É, então vale a pena dar uma olhada não, aí. eu acho que o 20 acho que não tem. É. Porque ele pula alguns, tá? Uhum, Ele pula, mas o que é legal desse livro é que tem. Lembra que quando a gente falou das bruxas e do pentametriâmbico e tal, aham, eles falam sobre isso aqui na introdução. E é muito legal essa introdução, porque ele fala. Ele fala aqui, ó. Por que o soneto é mais interessante que o Sudoku? Aí ele fala todas as contas que tem para fazer no soneto, né? aham. E aí no fim ele diz assim, ó. ah, esse livrinho, tema livre, Shakespeare é da sobra, diversão garantida. E tem mais. Você acha que é possível impressionar garotas sussurrando ao ouvido delas 5, 2, 8, 4, 3, 7, 9, 6? Pouco provável, que é o Sudoku. Sim. Se ela te interessar, deve ser muito estranha. Cuidado! Então, assim, é muito mais fácil além de ser mais legal que Sudoku, fazer um Um soneto soneto. vai servir para outras coisas. Sim, Além de ser mais divertido. é. E aí ele fala, né? Aí tem um outro cara que faz um estatuto do soneto aqui, que ele conta um pouco sobre aquilo do tudum, tudum. Uhum, Então, assim, esse livro é muito legal, tá na Amazon, né? Não é um sim. livro. Eu dei de presente, não é porque é barato, viu? Porque eu gosto mesmo, viu? Mas não é um livro caro, Tati. E, e é legal também porque ele traz a versão em inglês, a tradução para português, são diversos tradutores, e um espaço para tu fazer a tua tradução, ó. Isso que é legal, pra gente traduzir, É. pra fazer Então, fica a dica aqui, ó. um self, Sonetos de Shakespeare, faça você mesmo, faça da você mesmo. Objetiva. Isso aí. Então, o que a gente pode falar um pouquinho desses sonetos é que o, nessa época aí de escrevendo essa peça, né, essa relação ali entre o Benedito e a Beatriz, tinha assim, no imaginário ali da sociedade muito daquele negócio do que seria uma mulher ideal ou aquela mulher para você identificar como seria aquela mulher boa para casar, vai para falar assim, né? Isso estamos falando na sociedade do Shakespeare naquela época, né? E existiam, parece que alguns guias ali de como você identificar mulheres assim, né? Boas para casar. Boas para casar. E o que a gente pode ver aqui no Shakespeare, nos sonetos, é que assim, ele é uma coisa romântica, porém, não assim, só toda floreada, né? Existe ali, que nem a relação do Benedito com a Beatriz, um atrito, uma coisa ali que se você, ele fala assim, se você ler um soneto direto para uma, sei lá, para uma pessoa que você quer conquistar, talvez não seja uma boa, entendeu? Porque ele não é assim todo um floreio, né, para a pessoa, para quem você tá dedicando ali. Mas
é realmente retratar essa verdade, essa face das, né, por exemplo, ali dos dois, que eles tinham uma face ali para os outros, que eles gostavam de se mostrar, e uma outra interna ali deles, que era realmente como eles eram, né? E que eles, não, na verdade, não, publicamente ali, eles estavam sempre trocando farpas e tudo. Então, para quem gosta, e aí vale a dica aí da Malu, pode pegar até esse livro que, se tiver aí os sonetos 130, 116, já são alguns sonetos que casam aí um pouquinho com essa peça que a gente É, leu. é o 20, o 130 e o 116, né? Isso, é. É. E que se não tiverem aqui nessas edições que tem as obras completas, É. que a Tati tem a da Arden, eu tenho essa aqui, também tá, os sonetos estão aqui, ó. Uhum. Mas até põe na internet, assim, soneto Ah, tal do você Shakespeare, acha? sabe? É fácil, É, a sim. gente sempre acha. É bem tranquilo de achar. Uhum. Mas vale a pena ter esses sonetos, ter eles. Essa ediçãozinha é um amor e ter edições das obras completas. Essas edições das obras completas em inglês não são tão caras na Amazon, vale a pena, eu acho. Um investimento bom, assim. Assim, É, esse aqui tem todos, o da Malu também, é. tudo Se o aqui. meu é Oxford, eu Uhum. acredito, eu não conheci ao vivo ainda o da Arden, eu acredito que o da Arden deve ter mais coisas, mas é importante assim, que tá tudo completo. Como a gente está lendo um monte de coisa, para mim tá sendo suficiente esse aqui, que a gente já está lendo bastante material, e agora eu encomendei as peças agora, porque eu vou viajar, daí peguei as que a gente vai ver, porque as edições da Arden são muito boas, né? São. Para aquela, assim, para quem gosta de uma informação a mais, ou mesmo as notas mesmos que explicam o texto na leitura ali, também já vale a pena. Assim, mesmo se você não ficar atento a todo o conteúdo da introdução e as explicações, mas só as notas do texto já valem a pena por algumas palavras com sentidos que você não sabia, ou, né? A gente não tem o conhecimento em inglês, mesmo para quem é nativo, que tem o inglês como primeira língua, às vezes não pelo inglês ser antigo, você não tem o mesmo entendimento, então as notas ajudam. E também para interpretação, muitas notas ali também já contêm alguma coisa de interpretação, então também já fica bem mais fácil da gente acompanhar e ter um pouquinho de informação a mais sobre a peça. É. E a gente fica sabendo algumas coisas também da época, que a piadinha fazia sentido naquela Uhum. época, porque naquela época tal coisa, tal coisa, era tal coisa, Então sabe? vamos falar da questão do nome da peça, né? Que aí tem também Ah, tem um monte tem o várias tretas. tem, né? O Much Ado About Nothing, que é o título em inglês, né? O No Thing aqui do título era comum na época falar, fazer. O No Thing se referia à mulher. Por quê? Porque a mulher era aquela que não tinha o thing, entendeu? No thing, né, era genitália. Então, ou seja, quem não tem então é a mulher, né? Quem não tem o pipi. E isso era. E o Shakespeare usa muito a palavra no thing, né? Eu acho que até o Harold Bloom faz uma associação, mas aí no Nothing mesmo, desse negócio da negação, que ele fala que o casal aqui, o Benedito e a Beatriz, é um casal nihilista, É, né? E aí vem também da questão do título aqui, aí da questão da negação ali. e também sobre o que é o amor, né? O amor não é nada, o amor porque é uma peça sobre amor, assim, né? Isso. E aí ele fala isso. E aí tem também a interpretação que eu acho a mais legal, aquela coisa de noting no sentido de observing, Uhum, de isso. noticiar, né? Uhum, Porque assim, não levar as coisas a primeira impressão, né? Tem que ir exatamente. além daquela, ir atrás da primeira impressão. Tipo, no caso do Cláudio ali, bem evidente, ele foi atrás, ele e não investigou, levou aquilo e foi o pé da letra. Mas no caso do Benedito e da Beatriz, de que aquilo que eles mostram por fora,
não é o que eles são por dentro. Uhum. Assim, né? Que eles se fazem de durão, mas na realidade eles são um casal bem apaixonado, né? Sim. E também de tu notar, tu consegue ouvir as coisas, tu consegue acreditar no que tu ouve, né? Uhum. Tipo, o Cláudio ali acreditou direto, né? Acreditou no que viu também, mas nem sempre é o que a gente tá vendo, né? É. Então é isso. É aquela questão, nem sempre o que a gente vê é o que é, né? As coisas podem. É, É exatamente essa questão do noting, né? Noticing. E exatamente, essa também é mais uma das interpretações aí do nome da da peça. peça. E quando você estava falando, Malu, da questão dos dois, assim, mostrarem quem eles realmente são, fica bem assim claro que, por exemplo, o Cláudio tá lá, se juntou com o Dom Pedro, né? Os dois estão, quando eles acreditaram que a Hero lá tava com outro cara ali e tudo, e foi Uhum. enganada, para eles o que eles viram foi isso aí, então juntou aquele negócio que foi o Clube do Bolinha. E É, o Benedito, quando foi conversar com a Beatriz, a primeira coisa que ele fala é que ele é, não acredita na infidelidade dela, da Hero. E aí é a primeira, é o homem que não se junta ao clube lá do Bolinha, né? exato. E E a outra coisa que ele pensa além, assim, né? Pensa além. E a Beatriz é aquela que. Ou seja, é tipo uma troca ali, é um casal meio híbrido ali, porque ele vai pro lado das mulheres, porque ele é o único homem que acredita que aquilo foi tudo uma trama, né? Que na verdade ela é inocente, a Hero. E a Beatriz, a hora que tá toda nervosa lá e quer falar para ele que não, se eu fosse, ela fala claramente, se eu fosse homem eu faria isso, se eu fosse um homem, não sei o que lá. Então ela se coloca Uhum. numa posição do masculino, enquanto o Benedito se coloca na posição do feminino, né? De acreditar, de ser benevolente ali e ver que. Então é bem legal essa. Por isso que esse casal, assim, É. é É interessante. muito bacana, É, né? Ele tem empatia pelo feminino, ela tem empatia pelo masculino, uhum, conseguem. E eu acho assim, ó, isso aí é muito bonito, numa época que não era comum, né? Ele se colocar nos pés dela e vice-versa. E ele é um cara que ele nota a coisa, tanto que ele fala ali, não, isso deve ser coisa do Dom John, uhum, né? Os outros nem, não, é bem aquilo que tu falou, né? Eles, sim, eles viram e acreditaram, pronto, assim. Daí já estavam prontos para fazer o show, já botaram aquela coisa na cabeça, já montou todo o showzinho para se vingar da guria no dia do casamento, fez aquele troço horroroso ali, o Dom Cláudio, não, o Cláudio, é, né? E o Dom Pedro, que era até então o bonzinho da história, né? Era sim, um pouco de, assim, mais aparências do que bonzinho mesmo, porque ele teve um pensamento horroroso, né? uhum, Que o Benedito não teve, né? Ele pensou a coisa, tendo observado a característica da guria, sabendo que tinha o outro que era um filho da mãe, né? sim. Ele pegou todo o quadro, né? O que eu, assim, um resumo da comédia, eu achei muito interessante. O Shakespeare construir uma personagem feminina com as características da Beatriz, que a gente depois fala, né? Isso aí remete Jane Austen com a Elizabeth, Com a e, Elizabeth. ao mesmo tempo, um personagem masculino com as características do Benedito, ou seja, uma sensibilidade que normalmente não se colocava ali, né, no lugar do homem, e da mulher uma força e uma característica de falar, de ser rápida, de ser esperta ali, que não se colocava também como uma boa qualidade numa mulher na época. E É. os dois ali se completam, na verdade, né? Sim, pra tu ver a genialidade dele, que ele criou essa personagem alguns séculos antes, né? Uhum, sim, Então, o cara era genial, assim, também tinha essa coisa do masculino e do feminino, ele observava bem, né? sim. Eu acho que isso é bem interessante, porque a gente já viu e já comentou um pouco sobre as personagens femininas nas peças dele, né? E eu sempre acho que, assim, ele é um grande, como diz o Bloom, ele é um grande entendedor do humano, né? Em geral. E Grande. daí o humano tem as suas facetas
todo homem, toda mulher vai ter tem o lado feminino e o lado masculino, né. E eu acho que isso ele já ali Exato. naquela época ele já fazia isso É, com maestreza ele já. não exato, ele via que o ser humano é humano, independente do gênero, né, inclusive os gêneros podem se misturar, e tu imagina eles aquela época todos os papéis femininos eram feitos por homens, então isso tudo vinha muito entremeado ali, né, e Uhum. isso foi genial, assim, mesmo ele Sim. não tendo se dado conta, a gente pode perquirir se ele se deu conta ou não se deu conta, mas o fato é que ele atingiu uma universalidade. E outra coisa que eu acho interessante, que eu gosto muito da comédia, porque ela consegue trazer alguns temas que talvez se ele fizesse uma tragédia, ele não poderia apresentar no palco Isso, naquela época, exatamente. né? Estava pensando isso. É, Uhum. Porque daí, pela comédia, falar: "Ah, é só uma comédia", né, assim, é só uma claro. brincadeira. E então É, o ar, ele traz temas é, relevantes para uma coisa que, assim, se alguém contestasse ou falasse: "Viu, isso aí não é é, legal, você não pode falar isso aqui nessa época", ele trazia mas é isso uma aí. É piada, uma né? piada, é uma comédia, e as pessoas riam muito, porque Exato. é engraçado, né. É, e ele apresenta um tema que é muito legal de forma divertida, né? E até porque eu estava pensando, antes de falar aqui, eu estava pensando o seguinte: tem o fato também de que as mulheres não interpretavam no teatro. Então, você vê um homem no lugar da Beatriz, também já era uma outra coisa que também não ficava tanto aos olhos, assim, não saltava tanto assim, a questão do Claro. caráter ali dela, que pra gente fica forte hoje, porque a gente sabe que naquela época as mulheres não tinham direitos, blá, blá, a gente tem, né, tem toda essa consciência, a gente tem essa consciência histórica que as pessoas que conviviam lá, na época só tinha o modelo, né, e você imagina um cara fazendo o papel da Beatriz com o Benedito ali, entendeu? E também tinha esse fator aí, por isso que eu acho que o Shakespeare, assim, pô, se o cara eu não sei se ele fazia isso pensando ou não pensando, mas que é Exato. genial, É genial. A gente não sabe se é de caso pensado, mas que é é, genial é. é genial, é. A E obra é genial, né? é Assim, genial. independente do Shakespeare. E fazendo já uma propaganda de uma peça que nós leremos, não em março, acho que em abril, leremos Otelo, Malu? Então, a ideia é a seguinte, né? A gente estava falando que vai ter o Otelo, que nós vamos conhecer o Iago, o Dom John teria sido um esboço do Iago, mas primeiro a gente vai ler Romeu e Julieta, março a gente vai ter Romeu e Julieta, aí abril teremos Otelo, maio Júlio César, tá? A gente chegou a falar em fazer Antônio e Cleópatra, mas a gente vai mudar para Júlio César, porque nós temos uma tradução já melhor de Júlio César, e junho As You Like, Isso aí. como gostais, Como gostais, né? como queiras. E que É, desejamos que vocês tenham gostado aqui e que continuem conosco nesse projeto maravilhoso que é Ler Shakespeare. não se esqueçam de dar o like, de clicar no sininho, se inscrever e passar para mais pessoas interessadas. Façam propaganda de que ler Shakespeare não é difícil. Eu sei que tem muita gente gostando. O pessoal comenta bastante lá no grupo do Telegram. E tá, ó, o negócio fica, se você quer aprender mais sobre Shakespeare, assiste aqui os nossos vídeos e acompanha lá, porque o pessoal é de alto nível. Eles colocam muita coisa boa, né, Malu? Coisas ótimas, bah, umas contribuições Só maravilhosas. agradecer, olha, a gente que vem aqui fazer um vídeo e a gente que recebe tanta coisa boa de vocês que trazem para a gente informações novas, materiais, e é ótimo, eu acho isso Essa muito bom. troca é maravilhosa, assim, a Maravilhosa. melhor parte. É isso aí. Então nos Então vemos tá. na próxima peça.